Lewis Hamilton acaba de ser penalizado de maneira severa pela Federação Internacional de Automobilismo, recebendo uma sanção que pode prejudicar profundamente sua atuação durante todo o fim de semana do Grande Prêmio disputado nas ruas de Monte Carlo. O motivo? Uma simples falha de comunicação transformou-se em um episódio completo envolvendo diretamente Max Verstappen. O desdobramento surpreendeu tanto o público quanto a própria escuderia italiana, pois Hamilton terá que perder 3 colocações no grid de largada após a entidade máxima do esporte divulgar novas imagens e dados que apontam o exato momento em que o problema ocorreu durante a sessão classificatória, e isso pode afetar de forma drástica o andamento da corrida de domingo. Não se trata de uma simples avaliação equivocada, mas sim de uma sequência de eventos que começou com uma informação errada repassada pelo engenheiro responsável pelo rádio de Hamilton. Ele informou ao piloto britânico que Verstappen estava diminuindo o ritmo, quando na verdade o piloto da equipe austríaca estava em volta lançada. No momento em que Hamilton retornava para a trajetória correta na curva Masset, Verstappen foi obrigado a aliviar o acelerador de forma brusca, comprometendo completamente sua volta e soltando um protesto enfurecido pelo rádio. A entidade reguladora analisou todos os dados durante horas, ouvindo os dois envolvidos, até decidir pela aplicação da penalidade. Com isso, todo o esforço de Hamilton na classificação foi prejudicado. O impacto disso vai muito além de um incidente isolado. O que ocorreu acaba interferindo diretamente no planejamento da equipe italiana para a etapa de Monte Carlo. Como ultrapassar nesse circuito é uma tarefa quase impossível e a posição de largada define boa parte do desempenho final, cair no grid pode significar a diferença entre lutar pelo pódio ou apenas tentar mitigar os prejuízos. Neste vídeo, você vai entender o que levou a essa decisão da federação, o papel das novas provas apresentadas e o motivo de tanta frustração dentro da equipe vermelha. E se você chegou agora ao canal, considere deixar seu apoio com um clique no botão de inscrição e fique conosco até o final, pois o que se passou nesse final de semana pode ser um divisor de águas para a temporada de 2025. A situação que envolve Hamilton vai muito além da penalidade imposta. Para ele, é um sinal claro de como um final de semana promissor pode desmoronar em questão de minutos, especialmente quando há falhas na comunicação entre piloto e equipe. E o mais preocupante é o que isso revela sobre a estrutura interna da escuderia. O próprio Hamilton não demonstrou desejo de apontar culpados, mas, segundo relatos dos bastidores, seu semblante demonstrava insatisfação. Suas falas durante a audiência foram equilibradas, mas com um tom de resignação. Ele declarou que havia recebido a informação de que Verstappen estava em ritmo lento e por isso retomou a linha. Disse ainda que, se soubesse que o rival estava em volta rápida, jamais teria se posicionado daquela forma. A atitude foi a de um veterano consciente de que, independentemente das circunstâncias, a responsabilidade sempre recai sobre quem está no volante. Mesmo assim, o ambiente na equipe italiana ficou visivelmente abalado. O engenheiro Riccardo Adami, que atualmente acompanha Hamilton após ter trabalhado anteriormente com Carlos Sainz, foi apontado como o responsável por fornecer a informação equivocada. Segundo os dados fornecidos à federação, a falha durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para ocasionar toda a confusão. O impacto foi imenso. Frédéric Vasseur, chefe da escuderia, tentou minimizar o estrago em entrevistas, reconhecendo que a comunicação com Hamilton ocorreu no pior instante possível e que, apesar da frustração, a equipe precisava aceitar a sanção e seguir adiante. No entanto, os jornalistas não aliviaram. Afinal, este é o terceiro grande erro de estratégia em menos de 60 dias. Primeiro houve a confusão nos boxes durante a etapa em Imola. Depois, a escolha equivocada dos compostos em Miami. Agora, uma falha no rádio em pleno Mônaco. Dentro da própria equipe, questionamentos começaram a surgir.
A chegada de Hamilton teria desorganizado os papéis entre os engenheiros? A convivência com dois pilotos experientes, porém com estilos distintos, estaria afetando a harmonia interna? O que parece cada vez mais claro é que não se trata de um episódio isolado, mas de uma repetição de falhas em momentos críticos. E no automobilismo, onde detalhes minúsculos definem vitórias e derrotas, esses erros podem ser fatais. Do lado de Verstappen, a paciência foi pouca. Assim que deixou o carro, seu comentário pelo rádio foi carregado de indignação. Ele perguntou em tom elevado o que Hamilton estaria pensando ao se colocar no meio da trajetória. Nas entrevistas subsequentes, não economizou críticas. Declarou que precisou desacelerar por causa de Hamilton e que aquilo era inaceitável em uma pista como a de Monte Carlo, onde cada volta tem um peso imenso. Mesmo largando na segunda fila, Verstappen sabe que poderia ter alcançado a pole, não fosse pela interferência do britânico. Se a federação não tivesse intervindo, o prejuízo seria ainda maior. A verdade é que esse contratempo também abalou a narrativa construída pela Ferrari para este final de semana. Apenas um dia antes, a atmosfera era de otimismo. Charles Leclerc havia liderado os treinos livres iniciais e o desempenho do carro parecia ajustado ao traçado urbano de Monte Carlo. A expectativa em Maranello era de um resultado expressivo. No entanto, a penalidade imposta a Hamilton e os reflexos internos ameaçam colocar tudo a perder. Do ponto de vista tático, as consequências são profundas. Com Hamilton partindo da 7ª colocação, toda a estratégia precisa ser reavaliada. A ideia original era posicioná-lo na segunda fila, pronto para disputar as primeiras curvas com os líderes. Agora, resta apostar em táticas mais agressivas, antecipar paradas nos boxes, tentar um undercut ou mesmo torcer por uma intervenção do carro de segurança. Afinal, em Monte Carlo, manter a posição de pista é a chave para qualquer chance de sucesso. Para Leclerc, essa mudança pode ser vantajosa, mas também perigosa. Ele agora conta com um espaço maior à frente, já que Hamilton ficou mais atrás. Isso permite à equipe focar suas decisões em torno do piloto monegasco. No entanto, surgem dúvidas quanto ao equilíbrio de forças dentro da escuderia. Hamilton aceitará ser o sacrificado na estratégia após um erro que não foi seu? O clima interno deve se tornar ainda mais sensível nas próximas etapas. E há outro fator que torna essa corrida especial. Não se trata de qualquer prova. É o Grande Prêmio de Mônaco, considerado o mais glamouroso do calendário. Para Hamilton, que ainda busca um pódio principal na temporada, este seria o momento ideal para marcar seu retorno ao protagonismo com as cores da escuderia italiana. Sua performance em Imola reacendeu esperanças em Maranello. Mas toda essa expectativa foi esmagada por um erro de bastidores. Com a reconfiguração do grid, outros competidores também ganham espaço. Verstappen sobe uma posição, a McLaren terá mais margem para executar seu plano, e até mesmo a equipe alemã pode colher benefícios caso a largada seja tumultuada. Uma única falha no rádio da Ferrari acabou interferindo em toda a dinâmica do Grande Prêmio. E os fãs? Como sempre, as discussões nas redes não demoraram. Muitos defendem Hamilton, dizendo que ele agiu com base em informações erradas. Outros argumentam que a regra é clara. Se um piloto atrapalha outro em volta rápida, a punição é inevitável. Mas há algo em que todos parecem concordar. A equipe italiana, novamente, demonstrou fragilidade sob pressão. E quanto a Hamilton, resta saber como ele vai reagir quando as luzes se apagarem e os motores ganharem vida.